Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. E você aí, como está? Tudo bem? Tudo em paz? Tranquilão? Ou quem sabe você está passando por um momento assim difícil, complicado, adverso? Eu costumo dizer que a vida é assim, não é? A gente sempre está transitando entre alegrias e tristezas, realizações e frustrações. Mas graças a Deus que não será assim para sempre. Quantas vezes, enquanto aqui vivemos, a gente parece inteiro por fora, mas está quebrado por dentro, não é? Você está sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Louvado seja o Senhor, no entanto, que um dia todas as nossas lágrimas, o Senhor vai enxugá-las. Só sim. Ele vai fazer isso porque Ele é maravilhoso. Essa é a sua promessa para você e para mim e para todos aqueles que confiam no Senhor. Por isso, apesar de toda a dificuldade, vamos para frente, vamos olhar para cima, vamos olhar para o céu, vamos olhar para Deus, porque a nossa redenção vem do Senhor, a nossa esperança está no Senhor. E é com essa esperança no coração que eu agradeço você pelo carinho de sua audiência. É nessa esperança que o quarteto vai cantar outras músicas no programa de hoje. Nessa esperança nós vamos ouvir o testemunho de alguém que está firme e confiante no retorno do Salvador, está se preparando para o encontro com Jesus, está vivendo com ansiedade a nossa bendita esperança, porque aquele que vem virá e não tardará. Deus abençoe você, abençoe a sua casa e já estamos juntos no ar, a voz da profecia.
No coração do homem existe Deus, pois cada célula que existe surgiu de Deus. Embora não pareça, embora a gente se esqueça, das santas mãos de Deus viemos e para lá nós voltaremos. O mundo é sorrateiro, cruel e mau, se opõe ao reino que é eterno, instaura o caos, quebranta os mandamentos, desfaz a lei que é santa e pura, pois troca o certo pelo errado, coloca tudo do avesso. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Eu olho pra mim mesmo e tento achar explicação pras minhas quedas e o meu pecar. O bem que quero não faço, o mal que abomino tanto está aqui ao meu alcance, constantemente me chamando. O medo me persegue por onde eu vou, a falta de amor é grande, nos dá pavor. O Espírito do Eterno aos poucos vai se afastando dos ventos fortes da maldade, com toda a fúria estão soprando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. As profecias já apontam, chegou o fim. A triste história do pecado chegou ao seu final. O amor e a verdade triunfarão, a paz e a justiça para sempre reinarão. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. A natureza está clamando, a criação está gritando. Jesus precisa voltar, Jesus precisa voltar. Queremos ver os anjos, trombetas ressoando. Queremos ver Jesus nas nuvens do céu. Queremos ver
Meu marido recebeu uma oferta de trabalho e nós fomos para os Estados Unidos. De repente eu fui trabalhar numa empresa onde era tudo diferente, o novo, né? Todo diferente. E eu conheci um casal, não tinha intimidade, era bom dia, boa tarde. E um dia ela me pediu um favor, essa moça me pediu um favor, que eu ficasse no lugar dela para que ela fosse almoçar. Eu sentei, ela falou, você pode sentar, fica à vontade. Aí eu vi aquela pilha de livros, eu comecei a mexer. E o que eu encontrei? Justamente aquilo que eu nem imaginava, né, que existia. Era a lição da Escola Sabatina Infantil. E aí eu folhei, olhei, depois vi outros diferentes, era de adulto professor. E eu pensei assim, poxa vida, o que eu sempre quis, né? Explicações ali. Aí quando ela voltou, eu me desculpei porque eu estava mexendo, né, no material dela. E ela falou, você gosta desse tipo de leitura? Eu falei, gosto. E aí começou aquela amizade. Aí um dia ela ofereceu, você quer fazer um estudo com a gente? Eu falei, quero. Aí minha filha mais velha foi passar as férias lá e aí ela levou esse livro, Tempo de Esperança, para mim, né? E através desse livro me ajudou a confirmar mais ainda tudo aquilo que eu estava fazendo, né, no estudo. Aí viemos embora, daí um tempo, em 2011, quando eu cheguei aqui, eu fiquei, aonde que eu vou, né? Qual igreja frequentar? Eu lembrei do livro, abri e vi o endereço e fui. E eu pensei, aqui é o meu lugar. Eu anseio muito pela volta de Jesus e por isso eu procuro falar da volta dele, porque a vida não é só isso aqui. Não tem razão da gente viver achando que a vida é só isso. Então é essa a certeza que nós temos e é essa a esperança, que tudo vai passar e que mesmo que venham as aflições, as tribulações, a gente vai ficar de pé, porque Ele está conosco, né? Ele prometeu que traria, né, o Espírito Santo. Então isso é motivo de sobra. Eu acho que para qualquer pessoa ter esperança, ter confiança e se entregar realmente, buscar cada dia mais e mais, se preparar, né, para a volta dele. Todos aqueles que esperam o Salvador, que estão se preparando para o encontro com o Salvador, eles não serão decepcionados pelo Senhor, muito pelo contrário. A segunda vinda de Cristo em glória e majestade será muito maior, muito mais grandiosa, muito mais esplêndida do que o melhor que a gente pode imaginar, do que o maior que a gente pode sonhar. A segunda vinda de Cristo, sem dúvida, será o maior acontecimento da história. E todos esses filhinhos de Deus que estão esperando Cristo vão vê-lo, vão encontrá-lo. E com Ele nós estaremos por toda a eternidade, porque a palavra do Senhor é fiel, o testemunho do Senhor é verdadeiro. E o presente que eu sempre apresento aqui para você, aliás, todos os programas, não é? Daqui da Novo Tempo apresentam diferentes programas que são, aliás, diferentes presentes, que são estudos bíblicos, seja em forma de revista, seja em forma de DVD. E hoje eu quero apresentar para você esta revista aqui, Apocalipse, Revelações de Esperança. Esse material tem um conteúdo lindo, precioso, e como você já viu aqui a respeito do livro do Apocalipse, tem muita gente que tem dúvida quanto ao Apocalipse, muita gente que, na verdade, nada sabe em relação ao Apocalipse, tem receio, tem preconceito, tem medo desse livro,
Pois eu quero dizer para você que esse é um dos mais extraordinários livros de toda a Bíblia. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem de vida, de esperança e de vitória para aqueles que confiam no Senhor. Quer conhecer mais a respeito dessa mensagem? Peça esse material que a gente vai lhe mandar. É só você fazer contato com a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Isso no horário comercial. Ou então você manda a mensagem pelo WhatsApp no número que está aí na sua tela e você diz assim: eu quero a revista Apocalipse Revelações de Esperança. E esse material chegará às suas mãos para abençoar a sua vida com o conhecimento da Palavra de Deus. É hora da gente ter um pequeno intervalo aqui no programa A Voz da Profecia, mas na sequência eu volto para nós pensarmos um pouquinho no mais extraordinário de todos os temas bíblicos para nossos tempos, para a atualidade, que é a nossa bendita esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Fica aí que eu já volto. É bom estar com você, muito bom estar aqui no programa A Voz da Profecia e saber que você está aí e a gente tem o carinho de sua audiência, a sua participação nesse momento quando nós vamos abrir a Bíblia e estudá-la um pouquinho aqui em nossa série Bem-aventurados. Por sinal, esse é o nosso penúltimo encontro da série Bem-aventurados. Naturalmente que terminando essa série, na próxima semana, a gente vai continuar depois com outros temas bíblicos, outras séries. Como eu sempre digo, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria, de revelação de Deus. É um tesouro de valor inestimável. Então não faltam temas, não faltam mensagens, graças a Deus, porque sua palavra é rica, sua palavra é profunda e é grandiosa. Vamos então à Bíblia? Antes de abri-la e estudá-la, a gente sempre ora, pedindo discernimento ao Senhor. Pai querido, rogamos Tua bênção, Senhor, para que o Espírito Santo nos ilumine no conhecimento e na compreensão de Tua palavra, e que a mensagem que vem ao nosso coração hoje possa nos dar forças para viver, na certeza de que a nossa vida está nas Tuas mãos. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Vamos à carta de Tito. Se você tem aí a Bíblia e quiser acompanhar, epístola, na verdade, de Paulo a Tito, não é? Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, isso mesmo, verso 13. Está escrito assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aguardando, diz Paulo, ao escrever a Tito, a bendita esperança, ou a feliz esperança, em outra versão, a bem-aventurada esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A manifestação gloriosa de Cristo é a bendita esperança, é a bem-aventurada esperança dos filhos de Deus. Mesmo aqueles que viveram antes da cruz, antes da primeira manifestação de Cristo a esse mundo, mesmo eles já aguardavam o grande dia de Deus, já sonhavam com o grande dia de Deus. E nós cristãos, nós que vivemos na era cristã, nós que vivemos após a cruz, nós também temos essa esperança. E como Cristo, é claro, já veio a primeira vez, para nós resta-nos agora olhar para o futuro e aguardá-lo pela segunda vez. A manifestação de Jesus sempre foi, e será a bendita esperança dos filhos de Deus. Até que a eternidade comece, até que Jesus venha, essa é nossa maior de todas as esperanças. Interessante que nós não sabemos muito a respeito de Tito, não é? Esse para o qual Paulo primeiramente escreve. Mas sabemos que ele era um gentio, ou seja, um não-judeu, um estrangeiro, que se converteu ao cristianismo vindo do paganismo. Paulo, inclusive, considerava Tito como um filho na fé e o tinha como uma pessoa confiável, um fiel soldado da cruz.
Acredita-se que a carta foi endereçada a Tito por volta do ano 65 da era cristã, primeiro século, quando Tito, inclusive, estava envolvido no ministério aos cristãos em Creta. Creta é uma grande ilha do Mediterrâneo, a maior da Grécia. A carta, inclusive, é pequenininha e é, assim, bem prática. Se você verificar aqui no primeiro capítulo, nós vemos que havia falsos mestres em Creta e eles procuravam, assim, eles, na verdade, provocavam discussões inúteis nas igrejas. E Tito administrava essas questões ali no pastoreio, no cuidado da igreja. E é claro que as dificuldades eram muitas. Paulo então envia conselhos e encorajamento. No capítulo 2, a gente vê que após falar dos deveres de todos os cristãos, Paulo diz que é só pela capacitadora graça de Deus que nós conseguimos viver em santidade. Então ele menciona o maior incentivo da fé cristã, que é exatamente a esperança do retorno do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um pouco mais com você. Aqui no capítulo 2, nós lemos o verso 13. Agora vamos ler os versos 11, 12, repetindo o 13 e também o verso 14. Ouça bem o que está escrito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda impiedade ou de toda iniquidade, e purificar para si mesmo um povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. São palavras de Paulo a Tito, mas é evidente que essas palavras elas também se aplicam a você e a mim. A manifestação gloriosa de Cristo é o clímax da história, é sem dúvida a nossa bem-aventurada esperança. Nesse dia serão revelados os atributos do nosso Salvador, ao retornar a este mundo como Rei dos Reis, rodeado pelo esplendor da glória de milhões de anjos celestiais. É por isso que Paulo diz, não é? A bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Existem cerca de 2.500 referências bíblicas, diretas e indiretas, a respeito desse dia glorioso, a respeito do dia da manifestação de Jesus, da segunda vinda de Cristo a esse mundo. E sabe de uma coisa, eu fico muitas vezes pensando assim, se Jesus veio a primeira vez a este mundo, cumpriu a primeira parte do plano para a nossa salvação, que consistia em sua luta contra o mal, para viver uma vida totalmente isenta de pecado, e depois entregar a sua vida por nós, morrendo em nosso lugar, sofrendo a morte expiatória. Se Jesus veio a primeira vez para cumprir o papel do Messias sofredor, do servo sofredor, viver esse sacrifício, porque veja, o sacrifício para Jesus, digo, não foi apenas na cruz. O sacrifício para Jesus foi toda a sua vida, porque como Deus, Cristo teve que andar nos limitados passos do homem. Jesus sofreu tudo o que os homens sofrem, e sobre ele houve uma tremenda pressão do mal para levá-lo ao pecado, para levá-lo a cair. Quantas vezes o diabo usou pessoas, inúmeras pessoas, para tentar Jesus, para tirar a paz de Jesus, para fazer com que Jesus se tornasse um homem infeliz, angustiado, desesperado e, consequentemente, se afastasse das mãos do Pai e caísse em pecado. Você compreende? Toda a vida de Jesus foi uma vida de sacrifício, quando o eterno Filho de Deus precisa andar nos limitados passos do homem, ser tentado em todas as coisas. Então eu fico pensando,
Se Jesus cumpriu a primeira parte do plano, que consistia em seu sofrimento por nós, em seu sacrifício em nosso lugar, será que o Senhor deixará de realizar a segunda parte do plano? Que significa sua manifestação gloriosa como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que Jesus, aquele que veio como Messias sofredor na primeira parte do plano, deixará de vir agora na segunda parte do plano da salvação como Messias triunfante? Aquele que vem para buscar a sua igreja, para concluir o plano da salvação, para erradicar o pecado e reinar em glória. Será que ele vai deixar de cumprir essa segunda parte do plano da salvação? Claro que não. Ele virá a segunda vez, conforme a sua bendita promessa. Até porque a palavra de Deus é fiel, o testemunho do Senhor é verdadeiro, Deus não é homem para que minta. Foi Ele quem disse que voltará e no momento certo Ele voltará em glória para buscar a sua igreja. E nós estaremos juntos para sempre com o nosso maravilhoso Senhor. E você me dirá, mas quando? Quando o Senhor cumprirá essa promessa? Quando Jesus voltará a essa terra? Quando é que Deus vai colocar fim ao império das trevas e estabelecer o eterno reino da luz? Quando, pastor, você me dirá que o bem vencerá o mal, que a vida vencerá a morte? Quando é que os sorrisos vão vencer as lágrimas? Quando é que a saúde vai vencer a doença? Quando é que a alegria vencerá a tristeza? Eu não sei precisar para você, dizer para você, quando Jesus voltará. Claro que eu não sei. Até porque isso não está revelado na palavra do Senhor. Nenhum ser humano sabe. Isso tem a ver com os eternos e sábios desígnios de Deus. Mas eu sei de uma coisa. No momento certo Ele voltará. No momento certo, Deus vai cumprir sua promessa final. E o sol da justiça, que já nasceu a primeira vez, nascerá a segunda vez. Você se lembra da profecia? Você se lembra como termina o Antigo Testamento? Última página do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Busca aí na sua Bíblia. Se você tem, busca aí. Confira comigo o texto bíblico. Malaquias capítulo 4 é o último livro do Antigo Testamento, é o último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias 4, verso 1 está escrito assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Esse primeiro verso apresenta o juízo de Deus sobre os ímpios, sobre os impenitentes, sobre aqueles que rejeitam a graça de Deus. Esse primeiro verso diz que um dia Deus vai erradicar com o mal por completo e não ficará mais nem raiz, nem ramo do pecado. Mas eu estou pensando no verso 2. Essa é a promessa. Olha que lindo, está escrito assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Deus diz, depois de apresentar o seu juízo sobre os ímpios, sobre todo o mal, o Senhor diz assim, através do profeta Malaquias: mas para vós outros que temeis o meu nome. Oh sim, para vocês que creem em mim, para vocês que me amam, para vocês que me reconhecem como Deus, para vocês que me reverenciam, me obedecem. Os que temem o nome do Senhor são aqueles que são absolutamente leais a Deus. São aquelas pessoas que têm durante esta vida a sua experiência centrada em Deus. Oh sim, os que temem o nome do Senhor são aqueles que vivem no centro da vontade de Deus, que colocam Deus no seu devido lugar, que é o primeiro lugar na vida deles. O Senhor diz assim: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A gente não tem dúvida de que essa aqui é uma profecia messiânica. O sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus
Usando as palavras de João, o discípulo amado, no seu Evangelho, o primeiro capítulo, Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. Jesus é o sol da justiça. Jesus é o Senhor, justiça nossa. Ele é a fonte de toda justiça. É pela justiça de Cristo que nós somos salvos. Para vós outros, diz o Senhor, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Meu amigo, minha amiga, acredite, o sol da justiça já nasceu a primeira vez nesse mundo. Cerca de 400 anos depois da profecia de Malaquias, o sol da justiça nasceu a primeira vez, quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é João capítulo 1, verso 14. Quando Jesus veio a primeira vez, o sol da justiça nasceu, a profecia se cumpriu, a primeira parte da profecia, a primeira vinda de Cristo a essa terra. Paulo diz, Gálatas capítulo 4, verso 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Oh, que lindo isso! Vou repetir, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. O que é isso, plenitude do tempo? O tempo pleno, o tempo certo, o tempo cheio, no tempo preciso, segundo os desígnios de Deus, segundo a sabedoria e o poder de Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o momento exato, Deus então enviou seu Filho, porque o seu Filho estava prometido desde o Éden. O descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. No momento certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Ou seja, o Filho de Deus tornou-se verdadeiramente homem. A humanidade de Cristo não era uma farsa. Jesus tornou-se verdadeiramente homem. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém ele não pecou. Em momento nenhum Jesus condescendeu com o pecado. Por isso que Jesus pôde dizer assim, lá vem o diabo, o príncipe deste mundo, e ele nada tem a ver em mim, ele nada tem em mim. Porque em momento nenhum Jesus pecou, apesar de ter sido assediado e tentado pelo mal durante todo o tempo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Paulo diz assim, nascido sob a lei, ou seja, sob a condenação da lei, porque ele nasceu como todos nós nascemos, nasceu como um pecador, mas ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, sob a condenação da lei. E como Jesus poderia nos resgatar? Se ele nasceu como nós nascemos, a questão é que ele não viveu como nós vivemos. Jesus nasceu como nascem os condenados pecadores, mas ele não viveu como vivem os pecadores, porque, como já disse, em momento nenhum Jesus condescendeu com o pecado. Por isso que Jesus pode resgatar todos aqueles que estavam sob a lei, todos aqueles que estavam condenados pela lei. Oh, bendito Cristo! Ele é sim o nosso maravilhoso Salvador. O sol da justiça nasceu a primeira vez, quando Cristo se manifestou e veio a esse mundo. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que haverá uma segunda plenitude do tempo. Haverá um segundo momento, quando o sol da justiça vai nascer neste mundo, quando o Filho de Deus vai se manifestar. E conforme diz a profecia que nós lemos aqui de Malaquias, ele vem trazendo salvação nas suas asas. Ele já trouxe salvação pela primeira vez. E todo aquele que o recebe como Salvador vai então desfrutar essa salvação de maneira plena a partir da sua segunda vinda. E a experiência do salvo será tão linda que o profeta Malaquias diz assim, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Eu fico pensando, por que ele usou essa ilustração? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Os profetas de Deus, de modo geral, eram homens simples. Eram pessoas dedicadas e tementes a Deus, mas que tinham vida simples. Eu imagino o profeta tão empolgado com a experiência dos salvos,
tão imbuído pelo Espírito Santo quando fala em nome de Deus a respeito desse tema, que o profeta resolve comparar a alegria dos salvos com algo do seu dia a dia, da sua realidade. E talvez ele fosse um homem assim, encantado com o fato de ver, por exemplo, os bezerrinhos que ficam tão felizes depois que nascem e saem pulando e saltando pelo campo. Eu não sei se você mora no campo, ou se você talvez já morou, ou mesmo que nunca tenha morado, mas talvez você já viu uma cena assim, quando o dono da fazenda abre a porteira do curral e um bezerrinho ou alguns bezerrinhos, pela primeira vez eles saem, e eles saem correndo pelo campo, eles saem saltando por todo lado, extremamente felizes. É como se eles estivessem celebrando a vida, eles estão celebrando a liberdade, eles saem pulando para todo lado porque eles estão muito felizes. Malaquias diz assim, que os salvos, eles sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ou quando Cristo voltar, quando a eternidade começar para os filhos de Deus, quando o bem vencer o mal, quando a vida triunfar sobre a morte, a nossa alegria será tão grande, nós ficaremos tão radiantes e tão felizes pela compreensão de que o drama acabou, a guerra terminou, a luta chegou ao seu final, a vitória é declarada para Deus e para todos aqueles que o amam. Nós sentiremos tanta alegria, nós sentiremos tanta paz, a nossa segurança será tão grande que nós daremos saltos de louvor, de gratidão. Oh, glória a Deus por isso. Haverá justiça eterna, a verdade vencerá afinal, e nada mais precioso, mais estimulante, maravilhoso do que pensar nisso. Um dia todos os filhos de Deus voltaremos para casa do Pai, da qual nós nunca deveríamos ter saído. Jesus prometeu isso, e nosso Senhor é fiel em cumprir sua palavra. Talvez um dos textos mais conhecidos da Bíblia, palavras de Jesus. Eu as conheço de cor e talvez você também as conheça. Evangelho de João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Jesus estava a poucas horas antes da cruz. Ele estava se despedindo dos seus discípulos. E nesse momento ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, disse Cristo, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bendito Cristo. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, angustiados, temerosos. Os discípulos estavam confusos naquele momento, porque eles não entendiam bem quando Jesus dizia que ia morrer, ia ressuscitar, ia voltar para o Pai. Os discípulos estavam um pouco confusos. Foi nesse contexto que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Não se deixem dominar por confusão, por tristeza ou por desânimo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Há moradas na casa do meu Pai. E eu gosto quando Jesus diz assim, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Como que dizendo assim, ei, se não tivesse moradas na casa do Pai, eu diria para vocês. Se eu estou dizendo para vocês que há moradas na casa do Pai, é porque há moradas na casa do Pai. Isso não é uma fantasia, isso não é uma utopia, não é uma ilusão. Creiam em Deus, creiam também em mim. Há lugar na casa do Pai para vocês. Eu estou indo preparar-vos lugar. E quando eu for, disse Cristo, e vos preparar lugar, eu voltarei. Eu levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Nós vamos para casa, nosso lar eterno, definitivo e feliz. Mesmo antes da primeira vinda de Jesus a esse mundo, milhares de filhos de Deus viveram e morreram confiantes nessa bem-aventurada esperança. Eu gosto muito do texto que está aqui na carta aos Hebreus, pertinho aqui da carta de Tito que nós lemos há pouco. Vamos à carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 13. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 13. Falando de homens e mulheres de Deus que viveram nos tempos do Antigo Testamento, viveram antes da cruz,
mas eles viveram e confiaram no Senhor plenamente. Eles morreram certos de que um dia o Senhor vai se manifestar. O dia de Deus será definitivo e vai definir a história. Eles morreram confiantes em toda a promessa feita pelo Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Não é muito bonita essa expressão? Esses homens e mulheres de Deus, diz o texto bíblico, morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Eles não viram o Cristo, o ungido, o Messias, o Salvador. Eles morreram mesmo antes da cruz. Eles morreram sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, vendo-as pela fé e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles estavam no mundo, mas como disse Jesus, eles não eram do mundo, porque eles viviam sob a esperança de um mundo melhor, de uma realidade superior. E essa confiança foi posta no coração deles por meio do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Agora aqui o verso 14 diz assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E no verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Oh, glória! Deus preparou uma cidade para aqueles que confiam nele, para aqueles que têm no coração o anseio de viverem numa pátria superior. E agora, aqui no capítulo 13, no verso 14, está escrito assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Nós não temos aqui cidade permanente, nós buscamos aquela que há de vir. Essa, inclusive, era a inabalável confiança de Paulo, mesmo diante da morte. Há poucas semanas eu li para você o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e eu disse para você que esse foi o último texto escrito por Paulo. Ele estava preso pela segunda vez em Roma, preso por ser um pregador do Evangelho. Paulo sabia que seu martírio era só uma questão de tempo, e de pouco tempo. Paulo pressentia que o momento de ser sacrificado por causa do Evangelho estava se aproximando, e ainda assim ele manteve firme a sua confiança e a sua esperança. E aí escreveu as palavras clássicas: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, diz Paulo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E ele diz assim: não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo viveu e morreu com a certeza de que há uma bendita esperança para os filhos de Deus, e essa bendita esperança é a manifestação gloriosa de Cristo nas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Essa bendita esperança é o estabelecimento do eterno reino da glória de Deus. Quando você se encontra com Jesus, quando você se converte ao Senhor, quando você nasce de novo, então você entra pela fé no reino da graça de Deus. E todos nós que vivemos no reino da graça de Deus, nós vivemos na expectativa do reino da glória de Deus. Você compreende? O reino da glória de Deus é só uma questão de tempo, porque aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 23, lá está escrito assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus te abençoe. Guarde firme a confissão da esperança. Não desista por nada. Não permita que o mundo, que o pecado, que o diabo, nada tire do seu coração a certeza de que Cristo vem em glória para buscar a sua igreja. E se os homens crerem ou não, Ele virá. Se os homens se prepararem para esse dia ou não se prepararem, o Senhor virá. Claro que a grande diferença é que se nós crermos e nos prepararmos, o Senhor virá para a nossa salvação, o Senhor virá para a nossa redenção eterna.
Essa é a nossa bendita esperança. Chegou a hora de nós ouvirmos música. E essa música que o Quarteto Arautos do Rei preparou, das mais recentes dos últimos anos, é talvez aquela que toca mais o meu coração. Eu gosto de todas, vocês sabem disso. São todas tão lindas. Mas essa música toca muito o meu coração, porque essa música diz que quantas vezes a gente olha para o céu e fica se perguntando, afinal de contas, quando ele virá? Porque ele ainda não veio. Mas nessa hora, quando nossa oração sobe ao céu, numa expressão sincera e verdadeira, o Senhor diz para nós que ele virá. A gente não sabe quando ele virá, mas a gente sabe que ele tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo o Senhor virá em glória para buscar a sua igreja. Ouça agora, Arautos do Rei, enquanto ele não vem. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai e vou preparar-vos um lugar. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo muito em breve vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz, Ele está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. Meu maior desejo um dia é abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão. Contemplá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e renovo as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Levanto os meus olhos para o alto. Meu coração me diz,
está vindo. E vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem pra recolher os que já são seus. E vem pra recolher os que já são seus. Tomara que o Espírito Santo continue dando a você essa certeza de que Ele está vindo, que o seu coração, guiado pelo Espírito e pela palavra, permaneça crendo que Ele virá. Ele virá no tempo certo, Ele virá em glória e majestade para buscar a sua igreja. O tempo vai passando, muitas coisas vão acontecendo nesse mundo. As profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Os indicativos mencionados pelo próprio Cristo, que seriam sinais da proximidade de sua segunda vinda, eles estão se realizando diante dos nossos olhos. E nesse contexto, Jesus certa vez disse assim: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai, quer dizer, alegrai-vos, e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isso é Lucas capítulo 21, verso 28. Quando estas coisas, disse Jesus, começarem a acontecer, exultai e alegrai-vos. Claro que a gente não se alegra pelos problemas que há no mundo, isso nos entristece. Tantas situações complexas decorrentes do pecado que trazem sofrimento para a humanidade, isso nos deixa tristes. Mas Jesus disse: alegrai-vos, porque a vossa redenção se aproxima. Alegrai-vos, porque essa realidade caótica é um indicativo de que a segunda vinda de Cristo em glória se aproxima ainda mais. Então, como vocês sabem que a realidade da salvação eterna se aproxima, alegrai-vos. E Jesus disse mais: erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Erguer a cabeça eu entendo como um chamado de Deus para que nós voltemos nossos pensamentos para o Senhor e para o céu. É um apelo de Deus para que nós priorizemos o seu reino. Sejamos crentes verdadeiramente espirituais, centrados em Deus, na sua palavra, firmes no seu caminho, anunciando as boas novas de salvação. Erguer a cabeça é isso, é viver em intimidade com Deus, em unidade com o Espírito Santo e fidelidade à palavra do Senhor. Jesus disse: alegrai-vos, erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, porque está chegando o grande dia, o dia da redenção final, o dia da glorificação, o dia quando, em definitivo, o mal será derrotado e o bem será triunfante. Deus abençoe você. Permaneça firme na bendita esperança, porque aquele que vem virá e não tardará. Vamos orar? Busca Deus comigo agora. Louvado seja teu nome, Senhor, porque o teu Espírito e tua palavra colocam em nosso coração a bendita esperança e nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para que nós jamais percamos essa convicção de que nossa vida está nas tuas mãos e tu estás vindo para buscar a tua igreja. Reaviva e fortalece o teu povo, Senhor. Nós nos lançamos nos teus braços de amor com gratidão, no santo e precioso nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos para frente, firmes e fortes no Senhor. Deus te abençoe. Guarde no seu coração a bendita esperança. Logo, logo nós iremos para casa. Logo, logo todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos e lugares, serão reunidos na presença do Senhor. E da presença do Senhor nós jamais sairemos, nós nunca mais nos separaremos. Deus te abençoe, um abraço, tchau.